A Orlândia Rádio Clube está recebendo o Éder Darini. Ele é presidente da OAB, Ordem dos Advogados, seção aqui de Orlândia. Doutor Éder, bom dia. Bom dia, amigo Chester. Bom dia, Watson. Bom dia a todos os ouvintes da Orlândia Rádio Clube que nos ouvem nesse instante. A OAB de Orlândia também, ela tem seu braço estendido aqui às cidades de Morro Agudo, Sales e Inuporanga. Sim, Sales, Oliveira e Inuporanga. Morro Agudo foi desmembrado este ano, então lá tem uma subseção própria, a 258ª subseção agora. O estado tem 640 municípios, mais ou menos, tem 500 e... que você falou? Não, subseções nós temos hoje em torno de 240 subseções. E a de Morro Agudo? A de Morro Agudo é uma, pertence só a Morro Agudo. Orlândia, hoje ela abarca Orlândia, Sales, Oliveira e Inuporanga. Quantos advogados tem em Orlândia? Orlândia, hoje nós temos quase 200 advogados. E a subseção toda, mais ou menos 320. Com o Morro Agudo nós tínhamos mais de 400, mas como o Morro Agudo atingiu a quantidade maior de 100 advogados, ela teve a condição de se tornar uma subseção independente. E tem serviço para todo mundo? Tem serviço para todo mundo. O sol nasce para todos os advogados, pode ter certeza disso, né? Hoje nós vivemos uma situação onde os direitos, né, são garantidos a todos os cidadãos. Quanto mais direito nós temos, mais violações a esses direitos muitas vezes acontecem. Então, mais serviço aparece para o advogado. O ministro Alexandre de Moraes tomou uma medida recentemente, foi motivo de protestos contra ele lá em São Paulo. Foi motivo do vice-presidente Hamilton Mourão escrever um artigo semana passada no jornal Estado de São Paulo, dizendo que nós, brasileiros, no Brasil, nós não estamos cumprindo o que a gente chama de federalismo. Não é? É um Estado onde o presidente da República tem os seus poderes e vivemos numa federação formada por vários estados, não é? E que ele entende que não está sendo observada a Constituição brasileira. Qual a avaliação da OAB de Orlândia nesse sentido? Pois bem, a questão toda envolve uma decisão que o presidente da República tomou, Jair Bolsonaro, de nomear um ministro da Justiça, em substituição ao Sérgio Moro, e isso foi levado até o STF para que fosse barrada essa nomeação. E liminarmente, o ministro do STF, no caso, Sua Excelência o Alexandre de Moraes, ele concedeu essa liminar e barrou, ele barrou essa nomeação. E aí que houve os protestos. Por quê? O federalismo, como você bem disse, exige e dá competências, atribuições aos órgãos, às instituições, para que elas, no seu devido lugar, respectivamente, tomem as suas decisões. Uma nomeação de um ministro, no caso, um ministro da Justiça, é da competência do presidente da República. Então, a partir do momento que o STF, o Poder Judiciário, intervém nessa questão, entendemos sim que houve uma quebra de atribuição, de competência. E não somente o Mourão disse, não somente houve protestos, não somente eu compartilho dessa ideia. O próprio Ives Gandra Martins, que é um constitucionalista de primeira grandeza, diz que é um absurdo, né? Ou seja, como é que você impede uma nomeação de um presidente da República que tem essa atribuição, que tem essa competência de maneira liminar, sem verificar, sem ter uma instrução, sem ter um contraditório, sem saber se foi errado, simplesmente porque cogitou-se que o camarada lá que foi nomeado, né,
um delegado da Polícia Federal, se não me engano, seria supostamente, porque não temos provas efetivas disso, amigo de filhos do presidente da República. Então, com certeza, houve aí um atropelamento de atribuições, de competências nesse sentido, né? É um descumprimento à Constituição, não é? Porque os poderes são distintos, o executivo, o legislativo e o judiciário. E entende alguns, como você acaba de colocar, que houve uma intervenção do judiciário no executivo, não deixando o presidente nomear determinada pessoa para o ministério. Além disso, também vivemos um momento onde governadores e prefeitos que têm o direito, não é, de tomar medidas agora, nesse momento, para controle do coronavírus. E a ordem, portanto, não parte do presidente. O governador ou o prefeito pode tomar aqui a iniciativa de fechar o comércio ou não, contrariando, muitas vezes, a vontade do presidente. Aonde que isso é legal e é ilegal? Pois bem, veja bem, aí trata-se da questão da saúde, né? A Constituição prevê que o sistema de saúde brasileiro, ele é de competência tanto da União Federal, dos estados e do município. É concorrente. Todos eles têm as suas respectivas responsabilidades. Dou um exemplo para o entendimento do nosso ouvinte. Quando um cidadão precisa de um medicamento, ele entra não somente contra o município. Geralmente ele vai entrar contra o estado e o município. E às vezes até contra a União. Porque se um não cumpre, o outro tem que cumprir. Então é concorrente. Porque está na Constituição. Está na Constituição. O que acontece agora? Por que isso foi uma determinação judicial? E aí nós entendemos que é cabível e devida. Porque muitas vezes a União Federal é um ente, é uma personalidade jurídica que não está em todos os locais e todos os momentos. Ela não consegue visualizar os problemas das localidades, dos municípios. Então, até foi a OAB que entrou com uma ação nesse sentido também, agora recente, no final de abril. É uma ação de descumprimento, né, de uma aplicação da Constituição Federal, é uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, e foi deferido que, neste caso da pandemia, quem seria competente para tomar as medidas em relação à população seriam os estados e os municípios, e não a União Federal. Então, o governador, tanto é que nós temos visto, né, nós temos sofrido aqui no estado de São Paulo, decisões governamentais do governador Dória e decisões do prefeito municipal que têm seguido, né, na sua grande maioria, as decisões do governo do estado de São Paulo. Mas, enfim, a atribuição hoje legal, determinada pelo Poder Judiciário, e entendo aí sim de maneira correta, que questão de movimentação, de fechamento de comércio, de como que vai se proceder, tanto do Estado como do município. Eu até raciocino da mesma forma, mesmo porque cada localidade tem uma característica. O país é continental, o que acontece no Rio Grande do Sul, muitas vezes não acontece no Rio Grande do Norte. Sim. Né? Portanto, está valendo, é legal. Estados e municípios legislarem a respeito da flexibilização ou não, por exemplo, do comércio. E com relação à tal da cloroquina, o presidente agora ele usou a expressão de protocolo. O protocolo agora para o SUS, o Sistema Único de Saúde, tomar ou recomendar, prescrever cloroquina. Qual o aspecto legal dessa questão no Estado, no município e na União? Então, veja bem, é lógico, como nós dissemos agora, que a União Federal, presidente da República, tem responsabilidades e competência para fazer determinações, certo? Então, foi determinado pelo sistema de saúde do Brasil, pelo presidente da República, pelo ministro da Saúde, que seja receitado ou que seja aventada a possibilidade, até determinação de administração de cloroquina, hidroxicloroquina também. O que acontece é uma discussão aí
que vai além, vai além. Uma medida é legal? Entendo que tem legalidade. Agora, a aplicabilidade disso passa por outras situações, que, por exemplo, o CRM, o médico, tem uma determinação da OMS, mas vai além disso, porque se o médico ele não está sujeito e obrigado a seguir essa determinação, esse protocolo, é um protocolo. O médico, na sua condição de médico, de cuidador daquele paciente, é que vai ver a melhor situação. Isso ele tem responsabilidade sobre isso, inclusive trocando ideia com o paciente. Por exemplo, se tem um doente, né, seja aqui em Orlândia, graças a Deus não temos ninguém, está controlado aqui, né, mas é complicado, não sabemos amanhã o que vai acontecer. Mas vamos citar qualquer cidade aí. O médico está com um paciente de coronavírus. O que ele vai fazer? Ele vai seguir o protocolo. Um protocolo, você pode usar cloroquina, mas há estudos, né, que ela não é efetivamente eficaz no tratamento. Mas tem pessoas que dizem, há uma grande possibilidade de ela ser eficaz. E aí, o que o médico vai fazer? Ele vai seguir o protocolo ou ele vai assumir uma responsabilidade que está lá no CRM e falar, não, vou conversar com o meu paciente e falar, você quer tomar? Tem esses riscos, pode acontecer isso, aquilo e aquilo. E aí vai ser feito. Então, na questão da legalidade, eu creio que o presidente ele está tomando, como outros órgãos, né, outros países, me parece que inclusive também, como a Índia, né, que forneceu grande matéria-prima para o Brasil, eles têm adotado a cloroquina para tratamento. Então, o presidente aí, a questão do Ministério da Saúde, fizeram um protocolo, não é uma obrigatoriedade de se administrar cloroquina. Então, é uma saída que eles estão procurando. De repente, amanhã comprova que é eficaz, ele estava certo. Estamos ouvindo Éder Darini, presidente da OAB de Orlândia. A OAB do Brasil acionou a União no que diz respeito a descumprimento determinada pela Organização Mundial da Saúde, acusando o presidente de não atender determinados itens, não é? E deixando frouxo o negócio. Que ação que é essa? Então, essa ação eu acabei de dizer agora, né, uma ADCP, né, é uma arguição de descumprimento de preceito constitucional, a DPC. Então, isso é previsto na Constituição, no artigo 102 da Constituição Federal, e a OAB tem legitimidade para propor essa ação. Então, o que se entendeu? Se entendeu que o presidente da República ele não estava tomando, né, inclusive de forma pessoal e como figura pública, que é de presidente da República, tomando as devidas precauções que a OMS, Organização Mundial de Saúde, tem fomentado para que siga. Uso de máscara, não aglomeração social, né, de pessoas, e nós vimos que o presidente ele estava descumprindo essas determinações, né, ele não estava observando, vamos dizer, não é descumprindo, não estava observando. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil falou, olha, como uma figura pública, o presidente ele tem que atender essas determinações ou essas recomendações de uso de máscara, de ficar evitando aquele contato que ele tem de manhã lá no palácio, né, com pessoas, e foi feito e foi acatado e ele, tanto é que ele está usando máscara agora, se é uma liminar também, e ele tem que ser, tem que observar essas situações aí. Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, e o Brasil está batendo recorde atrás de recorde. Ontem, mais um recorde, são mais de 20 mortos, são mais de 1.100 num único dia. E nós temos um decreto municipal que, entre outras coisas, fechou o fórum, né? O fórum lá está fechado. Mas me chega a informação de que alguma audiência, inclusive, é feita de forma de vídeo teleaudiência, videoconferência. Videoconferência, pela internet. Sim. Não é? Como é que está funcionando o fórum? Então, o fórum ele está fechado hoje, né? É uma determinação, inclusive, do Tribunal de Justiça. Provavelmente, a semana que vem deve sair um comunicado, uma portaria do Tribunal de Justiça, falando sobre a continuidade ou descontinuidade do funcionamento do fórum. Vale até 31 de maio.
31 de maio. A partir do dia 1º de junho, a gente não sabe o que vem. Não sabe o que vem. O que ocorre? Hoje, os processos digitais, os processos eletrônicos, eles estão em trâmite normal. Estão andando. Estão andando. Os funcionários do fórum, os juízes, eles estão trabalhando home office. E realmente, todos os dias saem despachos, saem sentenças nesses processos que estão prontos para a sentença. Quantos por cento de processos são digitais? Eu não tenho essa informação, porque o processo digital em 2015 ele começou a ingressar. Mas aqui em Orlândia, para você ter uma ideia, você ia no fórum antigamente, não sei se você tem ido ao fórum, né, apesar que está fechado hoje, mas você se recorda que nos cartórios haviam aquelas estantes cheias de processos, né? Cheio de papel. Você vai aqui hoje, não é uma estante só, acabou. Então, eu creio que mais de 50% hoje já é digital. Né? Quantas ações circulam no Fórum de Orlândia? Mais de 10 mil, mais ou menos. E dessas 10 mil, nos chega a informação de que a maioria é da Prefeitura. Sim, a Prefeitura tem bastante ação, execução fiscal, né? O prefeito ele tem que... É obrigado, É obrigado, né? Todo ano, independentemente querendo ou não, ele é obrigado a ingressar seus advogados com as execuções fiscais, água, IPTU, né? Então, um processo aí que a pessoa deve lá R$200 de água, não é o prefeito, ele é obrigado, ele nem passa na mão dele. O próprio jurídico, ou do tributário vai emitir lá a certidão de dívida ativa, vai para o jurídico, ele tem que ingressar com a ação, sob pena de responsabilidade fiscal. Antigamente, o prefeito não era obrigado e ele, politicamente, ele pegava e não processava ninguém. E a coisa rolava frouxo. Agora não, já faz muitos e muitos anos, é que foi obrigado, que é uma coisa lógica, né? Sim. E a gente sabe que o único caso que a casa do cidadão, mesmo que seja único imóvel que ele tenha, que vai a penhor, é por razões de dívida pública. Sim, por razão de dívida pública e por ser fiador em contrato de locação. Mas eu nunca vi ninguém perdendo caso em Orlândia por estar devendo água na prefeitura ou IPTU. Eu também nunca vi. Deveria, alguma coisa acontece, né? Pois é, é obrigado, né? As ações são obrigadas, elas rolam, o cidadão é condenado. Né? É uma questão também aí que envolve o direito constitucional de moradia, né? A lei permite, mas tomar a única casa do cidadão por causa de uma dívida, pode, mas é aquela briga, né? Mas a gente não vê realmente acontecendo essa situação. Tá, e os advogados também estão trabalhando normalmente? Estamos trabalhando normalmente, né? As questões das audiências que você tocou, as audiências hoje é muito importante tocar nesse assunto. Nós esquecemos das audiências. Por exemplo, para ouvir um cidadão preso, né, e tem uma audiência, como é que faz? Então, as audiências estão sendo virtuais hoje, né? Como você Mesmo também disse, só as conciliações, só as audiências de conciliações. O que é conciliação? As partes, você no seu escritório, o seu advogado no escritório dele, o juiz na sua casa, né? A outra parte na casa dele, vamos tirar aqui do preso, vamos falar das partes por enquanto, né? E aí se tem uma audiência de conciliação, as partes elas têm o mesmo interesse de terminar o processo. A grande questão que inclusive ontem a OAB ingressou no CNJ é porque o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo Toffoli, determinou que tem que ter audiência de instrução. E nós, veja bem, advogados, OAB, queremos que os processos caminhem, queremos as audiências de instrução, mas desde que isso seja normatizado, avaliado e testado. Porque como é que nós vamos fazer uma audiência de instrução coitiva de testemunhas, com uma testemunha que vai estar, inclusive, no escritório do advogado ou na casa da parte, né? E ali é filmado, por exemplo... Você está sendo filmado aqui, mas pode ter uma outra câmera, pode ter outra pessoa, uma outra testemunha, porque aquela câmera ela liga em outra câmera. Então, uma testemunha ouvindo o que a outra está dizendo, entendeu? Então, como é que vai ser feito isso? Aí se fala assim, boa-fé processual. O tribunal fala, mas tem que ter boa-fé processual. Lógico, todos nós agimos e temos que ter o princípio da boa-fé. Mas não é só a questão da boa-fé. O juiz, de repente, numa audiência dessa, ele está lá em casa, né? Cai a conexão. Você mesmo, eu estava vendo você falar aqui, estava ligado, não estava ligado. Se cair energia, cai a sua conexão. Numa audiência de instrução, e aí, como é que faz? Então, não é assim a toque de caixa.
Vamos ter audiência de instrução. Vamos tocar os processos para frente. Então a OAB falou, opa, nós queremos isso sim. Mas isso tem que ser normatizado, isso tem que ser testado, isso tem que ser conversado. Então, está valendo hoje. CNJ, façam, os tribunais se preparem para as audiências de instrução. O OAB ingressou ontem no CNJ. Opa, vamos com calma, porque nós temos que preservar a nossa profissão como advogado, porque nós vamos entrar num ambiente totalmente diferente do que estamos acostumados. Nós temos que defender os direitos dos nossos clientes, do cidadão, né, que é a maior autoridade desse país. Então, isso tem que ser testado, isso tem que ser avaliado. Por exemplo, nesse Brasil, uma testemunha, porque inclusive a normativa do CNJ fala que não é obrigado a testemunha ir no escritório do advogado, ela pode fazer a audiência da sua casa, ou à parte. Conexões. Pessoa que tem um celularzinho lá que mal gira, um 3G, como é que ele vai participar dessa audiência? Então, você está entendendo? Foi baixado, tem que fazer. Mas como vai ser feito isso, né? Não é? Então, o que está valendo hoje são as audiências virtuais para conciliação. Estamos ouvindo o Dr. Éder Darini, ele é presidente da OAB aqui de Orlândia. Éder, nós tivemos uma lei criada no país denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei que determina que prefeito não pode gastar mais do que arrecada. É uma lei ótima, que todo mundo apoiou, mas veio o tal do coronavírus e agora permitiu que os prefeitos, governadores façam a farra com o dinheiro público. Qual a posição da OAB nesse sentido? Veja bem, vamos lá, né? Nós estamos vivendo aí uma situação excepcional, que nós nunca vivemos antes. As pessoas estão sem saber o que acontece amanhã. O que era ontem já não é mais hoje, o que é hoje não é mais amanhã. De igual forma, não é somente a população que passa por isso, os governos estão passando por isso. Porque essa pandemia ela mexe com aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa vida, que é a nossa saúde, que é o nosso emprego, que é o nosso salário, é o trabalho, é tudo de mais precioso que nós temos, é a nossa dignidade. Então, se você sai na rua, você vai pegar doença. Se você não sai na rua, você não vai pegar doença. Se você tem que trabalhar para sustentar a sua família, você não pode trabalhar, porque isso é uma determinação que você não pode trabalhar. Então, nós estamos vivendo uma ação onde nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter bom senso, nós temos que ter ponderação em todas as nossas decisões, seja a OAB, seja a população, seja os governantes. O que acontece, né? Introduzindo aqui a sua pergunta para responder, porque é uma pergunta muito, muito interessante, muito profunda. Vai muito além do que nós pensamos, né? As consequências que ela traz. O Congresso Nacional aprovou o estado de calamidade pública nesse país. Nós vivemos estado de calamidade pública por conta da pandemia. O que essa aprovação do Congresso traz ao presidente da República, principalmente aí na questão da responsabilidade fiscal, que é a sua pergunta. Hoje, por conta desse estado de calamidade pública, o governador federal, ele não está adstrito à lei da responsabilidade pública, ou seja, ele pode gastar para conter o coronavírus, para tomar medidas de solução para o coronavírus, ele pode gastar além do que as metas anuais fiscais determinam. Por exemplo, o governo federal tinha para gastar no ano 2020 tantos bilhões de reais. Caiu por terra, ele pode gastar além. Tanto é que está tendo um endividamento, são 360 bilhões que foram aprovados, quase, com essas medidas emergenciais de saúde, liberando dinheiro para os governos estaduais, liberando dinheiro para os municípios, liberando dinheiro para a saúde, para comprar respirador. Então, está saindo assim, como você disse, acaba saindo uma farra às vezes. O governo está fazendo certo, ele tem que liberar dinheiro, porque a lei lhe permitiu isso daí. Agora, aonde vai esse dinheiro? Infelizmente, você sabe muito bem mais pela tua experiência, assim como nós, né, que somos mais, não estou dizendo que você é mais velho, mas você tem experiência como outras pessoas, que a corrupção nesse país impera. Então tem gente que está fazendo farra com o dinheiro mesmo, né? O presidente não tem essa limitação, ele libera dinheiro,
Os municípios, os governos também não têm essa restrição. E aí nós começamos a ver compra de equipamentos que não funcionam, se gasta milhões, como aconteceu lá na Amazônia, onde veio da China os respiradores que gastaram fortunas, né? Sendo investido aí, sei lá se está sendo investido, né? Vem não sei quantos milhões para o Estado, para o município. E aí, como é que está sendo gastado esse dinheiro? Né? Nós não sabemos. Existem mais de 35 processos de pedido de impeachment do presidente da República. Qual a avaliação da OAB nesse sentido? O que vai virar esses pedidos? A questão do impeachment, ele é legal, né? Ele é previsto nos regimentos internos, né? Inclusive de câmaras, dos deputados, né? Deixa eu só intervir. É sempre um pedido político, mais baseado no jurídico, no legal, no descumprimento da lei. Sim, é um pedido administrativo onde fala, olha, o determinado prefeito, governador, vereador não está fazendo o seu serviço constitucional, institucional. Está roubando, está desviando da função, não está dando um bom exemplo de governante, que existe uma série de situações lá, né? E aí vem o pedido de impeachment. Mas muitas vezes esse pedido de impeachment ele vem com um viés político, né? Então ele utiliza-se de questões que, ao seu ver, a sua visão de mundo, aquele agente político não está agindo de maneira correta, ele entra com um pedido de impeachment para ser cassado, para ser impeachment. Por exemplo, o presidente da República, anteontem, se não me engano, entraram aí com um pedido de impeachment basicamente 400 entidades, entre partidos políticos e... ao MST. E vamos dizer assim, grupos representativos, né? Então aí nós verificamos, olha só, o PT, o PCdoB, o PSOL, né? Partidos políticos contrários, oposição ao presidente da República. Aí nós vemos os grupos, né? O MS é o Movimento Sem Teto, né? O MST, o Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Teto. Nós vemos os grupos LGBT, ou seja, são entidades e órgãos que são oposição frontal e contrária ao presidente da República. Aí eles pegam o que está acontecendo, e se é legal ou não, é o que eu estou dizendo, tem um viés político, com certeza. Eles pegam que o presidente não está usando máscara, que o presidente não está cumprindo a questão da saúde, e entram com impeachment. Mas eu creio que essas questões são muito pequenas para impeachment um presidente da República. Mas tem força, porque são 400 entidades, né, entre partidos políticos e órgãos, né, não políticos, né? Isso foi ingressado e estão alegando, eu não sei o teor do que dizem, né? Mas pelo que eu vi, eu já vejo, é questão política. Então eles vão bater no presidente. Para você ter uma ideia, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, tem mais de 35 a 40 pedidos de impeachment já. É que quando sai de uma expressividade 400, né, é lógico que vai ser divulgado. Mas é muito difícil um presidente ser impeachmentado. Nós já tivemos aqui no Brasil, né, tanto é político, você lembra do Collor, por causa de uma Elba, um veículo Elba. Estava errado? Estava. Mas é mais uma questão política do que realmente um erro grave do presidente da República. A Dilma, pedaladas fiscais. Se fosse uma bicicleta, mesmo assim, estaria errada. A verdade. Lei é clara. Não, né? eu estou dizendo, Roubar, mas veja acabou. bem, não, tá certo, eu não estou dizendo que... Mas será que, se for a fundo mesmo, né, eu acho que está correto a lei. Mas aqui é uma questão legal, se o presidente, o que a OMS determina, né, será que a OMS também ela tem um controle de todas as situações, em algumas determinações que ela faz, será que ela está certa? Porque ela também está no escuro. É uma coisa que ninguém, é coisa nova, está todo mundo no escuro. É verdade. Nós queremos agradecer Dr. Éder Darini, presidente da OAB, que, atendendo o nosso pedido aqui, comparece para prestar algumas informações ligadas, em especial, ao funcionamento do Fórum de Orlândia. Por razões da pandemia, nós estamos trabalhando online, vamos dizer assim. Dr. Éder, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu agradeço também o Chester, a Orlândia Rádio Clube, né? E também quero dizer que a OAB está de portas abertas a toda a população,
as nomeações retornarão, né? Nós estávamos com dificuldades, mas a OAB tem trabalhado também de maneira home office, né? Tudo que é feito na OAB hoje segue os procedimentos da OMS e da saúde, mas nenhum cidadão que precise de um advogado da OAB vai ficar sem atendimento, que diga-se isso, né? Que fique bem claro essa situação. Hoje, para você ter uma ideia, há um celular de WhatsApp onde você é ligado e esse cidadão ele é atendido pelo WhatsApp. Deixa eu só registrar aqui, a Rosimeire Razanauskas diz que tem uma neta e que não recebe pensão alimentícia há 3 meses e não consegue entrar com execução. Tá, então respondendo agora ao vivo a dona Rosimeire Razanauskas, a partir da semana que vem nós retornaremos às nomeações de execução de alimentos. É porque até a data de hoje havia uma determinação da Defensoria Pública que somente casos urgentes, então os casos urgentes estavam sendo atendidos. Então isso é ser comunicado, né? Até agora várias pessoas vão estar ouvindo a partir da semana que vem. Estes casos de cumprimento de sentença em ações de alimentos serão nomeados pela OAB. Ouvimos Éder Darini, presidente da Associação da OAB, Ordem dos Advogados de Orlândia. Éder, bom dia. Muito obrigado, Chester. Bom dia a todos.